Olá pessoal, vamos à quarta questão do nosso simulado de leitura e produção de texto. Não se esqueça de curtir, de se inscrever, de ativar os sininhos e acessar aqui no comentário também o link do simulado. Então a questão 4 diz o seguinte: leia as sentenças a seguir e avalie as relações entre elas. Então a primeira sentença: entre todas as conquistas do homem, a linguagem é a que mais contribui para fazer dele um ser humano de fato. Porque, segundo a sentença, pela linguagem cada um de nós consagra a essência do ser humano, em um constante vir a ser, integrado à condição de habitantes de um mundo, por excelência, dinâmico e complexo. Então essas duas sentenças estão falando então do homem se fazer pela linguagem, né? Então que ele se constitui humano pela forma de comunicação, da forma de interação, e uma delas é a linguagem, ou se não a única, né? Então as duas asserções, né, as duas sentenças, na verdade, elas estão corretas. Porque você pode observar analisando isoladamente a primeira. Entre todas as conquistas do homem, a linguagem é a que mais contribui para fazer dele um ser humano de fato, tomando por consciência de que um ser humano é um ser sociável, a gente se sociabiliza por meio da linguagem e da comunicação. Então essa sentença é correta, né? O que faz de nós um ser humano é porque nós temos a capacidade de comunicação, de emitir e de receber informações por meio de um código de linguagem. Por quê? Vamos analisar agora isoladamente a segunda. Pela linguagem, cada um de nós consagra a essência do ser humano, em um constante vir a ser integrado à condição de habitantes de um mundo, por excelência dinâmico e complexo. Perceba que, de fato, também essa sentença faz sentido, né? Porque pela linguagem a gente consegue integrar essa nossa condição de habitantes de um mundo, essa forma de relacionar, essa forma interacionista, certo? E por excelência dinâmico e complexo, dinâmico no sentido, né, de que nós temos aí muitas maneiras de comunicação, e complexo porque depende, né, do espaço onde eu estou. Então, nós não temos então no mundo uma linguagem única. Mesmo se tivesse, nós teríamos diferentes especificidades de acordo com a nossa cultura, né? Então, por mais que a linguagem seja uma ferramenta de comunicação, ela também é dinâmica e complexa porque tem todas essas variáveis que eu comentei com vocês. Então, a primeira está correta, a segunda está correta. Agora, será que justifica uma outra? Para justificar, a gente tem que observar se há elementos na segunda, né, que são introdutórios na primeira, por exemplo, chamados, né? Então a primeira comenta que é uma conquista do homem a linguagem e contribui para fazer dele um ser humano. A segunda, pela linguagem, né, nos consagra ser humano, interagindo na condição de habitantes do mundo. Então percebe que a primeira, ela faz essa referência à importância da linguagem na construção humana, e a segunda também comenta nessa mesma toada, né? Então há um paralelismo entre as primeiras, portanto as duas sentenças são corretas, e a primeira, né, justifica a segunda, perdão, justifica a primeira, tá? Então a alternativa correta aqui, opa, só um pouquinho, gente. Deixa eu voltar aqui, questão 4, né? Deixa eu assinalar então aqui, é a letra E, né? As sentenças 1 e 2 são verdadeiras e a segunda justifica a primeira. Com isso, finalizamos a questão 4 do nosso simulado.